Hola viajero, ¿qué tal? Aquí es la profe Mayara del canal Maestra y hoy vamos a hablar de español para viaje en el contexto de um restaurante. E aí, como é que tá a sua compreensão em espanhol? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre espanhol para viagem no contexto de um restaurante. Então, se você ainda não me segue aqui no YouTube, já se inscreva no meu canal, porque toda semana eu faço uma aula diferente para vocês aqui. E já deixa o seu like se você gostar, porque isso me ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. Bom, então talvez você vá viajar em breve ou tenha vontade de viajar para um país que fala espanhol, mas não falar espanhol te dá aí uma certa insegurança. E eu quero trazer na aula de hoje algumas frases muito úteis para você conseguir se virar, né? Para conseguir se comunicar no contexto de um restaurante na viagem. Tá? Então, essa aula vai ser muito importante para você. Já pega um caderninho, pega um lápis, né? Porque as aulas aqui são direto ao ponto, muito práticas para que você consiga de fato aprender. Bom, então para a gente começar, eu vou compartilhar a minha tela com vocês para a gente começar a ver algumas frases, certo? Então, é muito importante, né, que você, antes de viajar, que você conheça também um pouquinho dos alimentos, né? Para quando você chegar, você não ter que traduzir o passo a passo, né? Traduzir o cardápio inteiro. Então, é interessante que você conheça um pouquinho. Então, esse estudo que você está fazendo aqui é essencial para te dar mais tranquilidade lá na frente. Bom, então, para a gente começar, eu sempre gosto de trazer um pouquinho aqui, de testar como é que tá o seu espanhol. Como assim? Eu trouxe aqui as frases em português. Eu quero que você leia essas perguntas aqui, muito úteis, e tente pensar como é que você diria essas coisas em espanhol. Você sabe? Tá? Porque isso daqui que é a base da nossa aula de hoje, né? Como perguntar esse tipo de frase aqui, né? Posso ver o cardápio? Você pode me trazer um refrigerante? Qual é o prato do dia? Você tem a opção vegetariana? Né? A carne está crua, eu gostaria dela mais bem passada. Como falar todas essas frases aqui em espanhol? Então, pode para esse vídeo, dá uma lidinha e tenta pensar, tá? E por que tudo isso? Por que eu tô fazendo isso com você para fazer você se esforçar aqui para tentar dizer? Porque pode ser que você já estudou um pouco de espanhol, então você sabe um pouco, mas pode ser que você não saiba nada. E é aqui que a gente vai, que eu vou te ajudar a entender o seu caminho, né? Onde você tá para depois você progredir, certo? Então, se você não sabe como dizer essas frases aqui, ou você sabe mais ou menos, agora nós vamos aprender como é que a gente fala cada uma dessas frases aqui, né? Qual é o vocabulário? Como dizer exatamente essas frases, tá? Vamos então aprender? Bom, então para a gente começar, eu vou ler aqui em espanhol e eu peço que você repita comigo para praticar sua pronúncia. Repita em voz alta, tá? Não adianta só ler assim, ali entendi. Não, você tem que falar em voz alta para que você também já vá perdendo a vergonha de falar, para que você já vá conseguindo desenvolver a fala de fato. Então é muito importante para você que estuda na sua casa, com videoaulas, que você fale, né? Que você produza de verdade aquilo que você está ouvindo aqui, certo? Então vamos lá, lê comigo. ¿Puedo ver el menú? ¿Puedo ver el menú? Próxima frase. ¿Puede traerme una gaseosa, por favor? ¿Puede traerme una gaseosa, por favor? E aqui, olha essa frase, ela vai te ajudar a pedir não só o refrigerante, né? Você já sabe como é que eu falo gaseosa, refrigerante. Mas se eu quiser falar cerveja, é só você mudar aqui, né, a parte da gaseosa. Então, você só troca aqui. E aí você diz: Puede traerme una cerveza? Puede traerme un vino? Não? Puede traerme una champaña? Então, o que você olhar ali no cardápio, você já sabe perguntar. Então, veja como essas frases aqui são essenciais. Então, eu estou ensinando uma frase que genérica, e aí você vai só mudando aquilo que você quer perguntar, tá? Então, pode traerme é como você vai perguntar, pedir para a pessoa trazer alguma coisa para você, tá? Poderia ser também um prato? Poderia, né? Pode traerme papas fritas, que seria batata frita. Tá? Então, memorize, né? Anote essas frases aqui para te ajudar.
Bom, aí em seguida você quer perguntar, né, o prato do dia, que geralmente é o menu mais em conta, né, mais econômico. Você pode perguntar: ¿Cuál es el plato del día? ¿Cuál es el plato del día? Atenção a essa L no final aqui de del dia, que a língua vai lá pro céu da boca. Del día. ¿Cuál es el plato del día? ¿Cierto? Vamos a seguir. ¿Tienen opciones vegetarianas? ¿Tienen opciones vegetarianas? Então, vegetarianas. Então, esse G aqui é re, vegetarianas. Opção é dizer sí, no. La carne está cruda. Me gustaría bien hecha. Então, bien hecha vai ser aí o bem passado, não? Talvez a pessoa possa te perguntar, como le gusta la carne? Poco hecha, al punto o muy hecha. Poco hecha, al punto, muy hecha. A mí, particularmente, me gusta la carne al punto. No me gusta ni muy bien hecha ni mal hecha, como al punto. Con un jugo, né? Com um suco, el jugo de la carne. E aí você quer perguntar o horário, né? Que fecha o restaurante. Você pode dizer, ¿cuál es el horario de cierre del restaurante? Cierre. Ah, e como falar o horário de abertura? Horario de apertura. ¿Cuál es el horario? E aí, sabendo essa pergunta, você pode perguntar sobre várias coisas, né? Qual é o horario del cine, né? Do cinema. ¿Cuál es el horario del paseo? Tá? Então, vejam que uma frase se transforma em várias, tá? Então, sabendo aí como dizer muitas dessas frases, você pode multiplicar, tá? Então, é interessante que você anote mesmo, que você vá pensando que outro tipo de frase eu poderia falar. E aí você vai se acostumando às frases, tá? Em seguida, né? Como perguntar sobre o banheiro, né? Essa é uma frase importantíssima, né? Então você pode perguntar: ¿Dónde está el baño? Te van a decir a su izquierda, a la derecha. Pueden contestar al fondo, ¿né? No fundo. A veces al fondo del pasillo. Pasillo es corredor. Então, no fim do corredor, al fondo del pasillo. Né? E muitas vezes você também pode escutar banho, né? Em vez de escutar a palavra banho, eles podem dizer servicio. Onde está el servicio? En España utilizan así. El servicio está a la derecha, tá? Então, é referido ao banheiro, tá? Em seguida, você comeu aí, almoçou e você quer aquele cafezinho depois do almoço? Então, você pode dizer, me gustaría una taza de café, por favor. Me gustaría una taza de café. Taza de café podría ser taza de té. Podría ser taza aquí, café o té, ¿no? Podría ser como de baixo. Ó, puede traerme un vaso con hielo. Puede traerme un vaso con hielo. Entonces, vaso es copo. Então, eu tenho vaso com hielo, um vaso de agua, um vaso de jugo, tá? Então, são algumas formas de você perguntar, né, sobre um copo de água, vale? Então, veja que só com essas frases aqui você já consegue falar em diversas situações, tá? Mas, obviamente, você não para por aqui. Então, o que eu te recomendo é que você anote aí quais são os tipos de alimentos que você gosta e que alimentos que você não gosta ou que você tem alergia e você não pode comer, né? Então, procure como é que diz esses alimentos para que você não caia numa situação desagradável, né? De comer algo que tem um alimento que você é alérgico.
Então, procure esses alimentos, como dizer, para que você tenha mais facilidade na hora de olhar o cardápio, né? Conheça também os pratos típicos do país. Então, você pode procurar, né? Vai para o Chile, pratos típicos de Chile. E então, entender o que que as pessoas comem lá, o que você pode encontrar, né? Para que você saiba já direcionado que tipo de eh, prato você vai comer ou que você não vai comer, tá? E se você quiser aprender mais sobre espanhol para o contexto de viagem, né, eu te convido a conhecer o meu curso Espanhol Sem Turbulência. É um curso de espanhol para viajantes, então, se você não sabe nada, se você sabe um pouco, ou se você já estudou espanhol, mas não tem o domínio, não se sente seguro para falar espanhol durante uma viagem, com o curso Espanhol Sem Turbulência você vai conseguir deslanchar, né? Então, porque no curso você vai aprender primeiro a como aprender, né? Então, a como memorizar aquilo que você estuda, né? Com as anotações, mas não só apenas isso. Então, eu ensino um pouco como o nosso cérebro aprende, para que você consiga, de fato, se organizar para estudar e aprender. E você vai ter aulas aí com aprendendo vocabulário, depois nós aumentamos a dificuldade, você aprende frases, aprende diálogos, você vai aprender a como usar o sistema de memorização para memorizar aquilo que você está estudando. E nós temos também uma prática guiada de fala, né? Então, você vai ter aulas de simulação de diálogo, onde você vai conversar comigo aqui na telinha e vai praticar a língua, tá? Não basta só estudar, você tem que praticar. Com o curso Espanhol Sem Turbulência, você consegue fazer tudo isso, né? E não apenas isso. Se você talvez não tenha uma viagem marcada, mas quer viajar para um país que fala espanhol, no curso você ganha de bônus um, um e-book de como planejar a sua viagem. Então, tem lá um passo a passo, né, com as minhas melhores dicas, com aquilo que eu já uso para planejar minha viagem. Então, como encontrar melhores preços de avião, de hospedagem, como esquematizar, né, os gastos. Então, você vai encontrar tudo aqui no bônus do Espanhol Sem Turbulência. Então, se você quer saber mais, no link aqui desse vídeo você vai encontrar mais informações, tá? E não deixe de praticar e conhecer o vocabulário, porque isso vai te dar mais segurança na hora de falar espanhol, tá? Então, gaste esse tempinho, estude e faça uma boa viagem. Ó, temos mais uma aula aí. Nós vamos aprender espanhol para viagem no contexto de compras. Então, aguarde que a próxima aula está vindo aí. Então, a gente se vê. Hasta luego. Adiós.